Sucessor de Pelé, chamado de segundo raio da Vila Belmiro. Camisa 10 do Real Madrid. Destaque da seleção brasileira em Copa do Mundo. Grande passagem pelo Milan. Peça-chave do início do projeto milionário do Manchester City. O atacante Robinho surgiu como uma promessa de fenômeno, dotado de uma habilidade muito acima da média, que o fez ganhar o apelido de Rei das Pedaladas. O Futebol Sem Clique conta a história de Robinho, atacante que teve uma vitoriosa carreira, mas que não conseguiu se tornar um dos melhores jogadores do mundo, como parecia ser o seu destino. Robinho começou no futsal, onde descobriu o dom do drible. Em pouco tempo foi descoberto pelo Santos, e pouco depois foi para os gramados. A estreia no profissional aconteceu em 2002, com apenas 18 anos. O garoto magrinho, com as pernas finas, vestia a camisa 7 e era um dos destaques daquela geração santista. Ao lado de jogadores promissores como Diego, Elano e Renato, o atacante surgiu como a solução barata para o Peixe enfrentar o difícil Campeonato Brasileiro daquele ano. Mas a aposta santista saiu muito melhor do que a encomenda. Sob o comando de Emerson Leão, o Santos superou os altos e baixos do time inexperiente na fase de classificação e avançou para o mata-mata, onde o Peixe eliminou o então líder São Paulo e o Grêmio para enfrentar o rival Corinthians na grande final. E foi na decisão que Robinho surgiu definitivamente para o mundo do futebol, brasileiro e mundial. Em um Morumbi lotado, o garoto de 18 anos pegou a bola na ponta esquerda e entrou na área adversária pedalando. Rogério, o seu marcador, hesitou. Ele parecia surpreso com o atrevimento do jovem. O drible é desconcertante e culmina em um pênalti, batido e convertido pelo mesmo menino. Acabava ali uma incômoda fila do Santos. Surgia ali um promissor atacante, que chegou a ser chamado de segundo raio. O primeiro, para ter uma ideia da dimensão, foi Pelé. E assim, com uma habilidade impressionante, Robinho encantou o Brasil, tanto que virou o rei das pedaladas. Aquela geração santista brilhou intensamente, mas foi Robinho quem fez os olhos dos torcedores brilharem. Não eram só os gols, nem apenas os dribles. Robinho era irreverente e lembrava o futebol de outros tempos. Atrevido, sem medo de pontapés e nem de ameaças. Nem sempre objetivo, mas sempre plástico. Cortava defesas e derrubava defensores como se fosse brincadeira. Era a perfeita expressão do que o futebol brasileiro representava aos olhos do mundo. Em 2003, o Santos chegou à final da Copa Libertadores e foi derrotado pelo Boca Juniors. Naquele mesmo ano, Robinho foi convocado e estreou com a camisa da seleção brasileira profissional. No ano seguinte, junto com seu amigo e parceiro Diego, Robinho protagonizou um dos maiores fracassos da amarelinha. Ficaram de fora das Olimpíadas de 2004, após uma campanha pífia no pré-olímpico. Na volta ao Santos, Robinho fez um excelente segundo semestre, com 21 gols marcados em 36 partidas, e conduziu o Peixe ao seu segundo título brasileiro em 3 anos. Mas, se nos gramados tudo andava bem, fora de campo o atacante vivia um drama. Em 6 de novembro de 2004, a mãe de Robinho foi sequestrada. O caso ganhou grande repercussão, principalmente por acontecer no exato momento em que o Brasileirão entrava em sua reta final. O jogador perdeu alguns jogos, mas sua mãe foi libertada 40 dias depois do sequestro. Em alta após mais uma excelente temporada, Robinho já era cobiçado pelos grandes clubes europeus, em especial o Real Madrid. Mas antes da janela europeia, Robinho foi convocado para a Copa das Confederações de 2005. O santista foi titular do ataque brasileiro ao lado de Adriano Imperador e se destacou. Jogou muito, com dribles, assistências e gols, e ajudou o Brasil a bater a Argentina na final por 4-1 e levantar o troféu. A partir daí, o nome de Robinho já era citado por todos os gigantes europeus. A quantia exigida pelo Santos, no entanto, afastava os interessados. Após um mês de litígio, o Santos cedeu e aceitou a proposta do Real Madrid, que pagou cerca de 30 milhões de dólares pelo Rei das Pedaladas. O brasileiro era um pedido especial do técnico Vanderlei Luxemburgo. Todos os críticos tinham certeza. No Real, era questão de tempo para que Robinho se tornasse o melhor jogador do mundo. Logo de cara, Robinho recebeu a camisa 10, que havia sido do lendário Luiz Figo, e fez parte do elenco galáctico do Real. Apesar do peso da camisa, Robinho começou muito bem.
Na estreia diante do Cádiz, começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Jogou muito e encantou os espanhóis, logo de cara. O jovem brasileiro realmente parecia ser tudo aquilo que falavam. A temporada 2005-2006 continuou e o brilho da estreia foi visto nas atuações de Robinho em algumas oportunidades. A adaptação não era fácil. O elenco estrelado era dividido e complicava a vida de um jovem ainda a se provar no futebol europeu. Ao final da temporada, Robinho foi convocado para a Copa do Mundo de 2006. A seleção brasileira chegou à Alemanha com a base do time pentacampeão em 2002. No entanto, era um time envelhecido. O suspiro de novidades apresentado na Copa das Confederações de um ano antes, que foi dado pelas atuações dos laterais Cicinho e Gilberto e do atacante Robinho, desapareceu com a volta dos lendários, mas já em fim de carreira, Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo. E mesmo em um momento melhor que Ronaldo e Adriano, técnica e fisicamente, Robinho não foi titular e viu o time de Parreira sucumbir nas quartas de final, diante da França. O atacante saiu do Mundial sem marcar gols ou dar assistências, sendo uma decepção. Em Madrid, o momento também não era o melhor. Robinho passou boa parte de sua passagem pelo Real Madrid no banco de reservas, tanto sob o comando de Fábio Capello quanto de Bernd Schuster. Ali já era possível dizer que o atacante não emplacou como era imaginado. Robinho foi importante nos títulos espanhóis de 2007 e 2008, mas não foi o craque que todos esperavam. Ao todo, em 3 anos com a camisa merengue, Robinho fez 35 gols em 137 jogos. Já na seleção brasileira, Robinho assumiu o protagonismo após a Copa de 2006 e a aposentadoria dos medalhões, garantindo lugar cativo no ataque do time comandado por Dunga. Foi protagonista da conquista da Copa América de 2007, quando foi artilheiro com 6 gols. Também participou do título da Copa das Confederações em 2009. Nas eliminatórias, mais sucesso de Robinho comandando um time novo visando o Mundial de 2010. Assim como no Santos, a saída de Robinho do Real também foi tumultuada. Pedido por Felipão no Chelsea, o brasileiro não foi liberado, mesmo estando brigado com o técnico Schuster. O atacante reclamou publicamente e, no último dia de janela de transferências, acertou de forma surpreendente com o Manchester City. Era o começo do projeto bilionário dos Citizens. Na Inglaterra, Robinho estreou com o pé direito. Boa atuação e golaço diante do Chelsea. A derrota por 3-1, porém, mostrou que o time era limitado, bem longe do poderio atual. Mas, individualmente, o atacante foi bem. Foi artilheiro do City na Premier League da temporada 2008-2009 com 14 gols. Em alta, Robinho chegou a ser cotado para voltar à Espanha, dessa vez para jogar no Barcelona, mas a negociação não andou. No ano seguinte, o brasileiro caiu de rendimento sob o comando de Roberto Mancini, tanto que chegou a ficar fora até do banco de reservas do City. Preocupado com a vaga na Copa do Mundo de 2010, Robinho pediu para deixar o time inglês. Em janeiro de 2010, o Santos acertou o retorno de seu ídolo por empréstimo. Com a camisa santista, Robinho brilhou logo em sua reestreia, diante do São Paulo, marcando de letra o gol da vitória do Peixe. Foi o sinal de um ano repleto de conquistas para Robinho. O Santos jogou muito e garantiu os títulos paulista, diante do Santo André, e da Copa do Brasil, em cima do Vitória. O atacante foi importante para o surgimento dos jovens Neymar e Paulo Henrique Ganso, que encantavam o país naquele momento. Para completar a grande fase, Robinho foi convocado pelo técnico Dunga para a Copa do Mundo da África do Sul. Titular no ataque ao lado de Luiz Fabiano, o jogador foi um dos melhores da seleção brasileira na competição, em especial no mata-mata. Brilhou contra o Chile, nas oitavas, e nas quartas, diante da Holanda, Robinho abriu o placar para o Brasil, mas viu a laranja mecânica virar e eliminar a seleção de Dunga. Na volta ao City, Robinho foi negociado com o Milan por 18 milhões de euros. Na equipe rossoneira, o atacante teve atuações medianas em companhia de brasileiros como Ronaldo e Alexandre Pato. Alternava bons e maus momentos e estava cada vez mais longe de ser aquele atleta com potencial de ser melhor do mundo um dia. Aquela expectativa já tinha caído, e a rota havia sido recalculada. O brasileiro viu o compatriota Kaká ser o último a desbancar Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na disputa. Ainda assim, Robinho era um atacante útil, tanto que seguiu na seleção mesmo sob o comando de Mano Menezes
e ajudou o Milan a conquistar a Série A de 2010-2011. Robinho permaneceu no Milan até 2014, mesmo sem brilhar, e ficou de fora dos selecionados de Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo no Brasil. Depois do Mundial, no entanto, o Santos conseguiu acertar um novo empréstimo do atacante. As atuações passaram longe do nível de sua segunda passagem. Mesmo assim, foi campeão paulista de 2015 contra o Palmeiras. Aquela foi uma conquista especial para Robinho, já que foi o seu primeiro e único troféu levantado dentro da Vila Belmiro. Depois do título, Robinho decidiu deixar o Santos e foi atrás de mais dinheiro. O brasileiro foi se aventurar no Guangzhou Evergrande, da China, em um contrato válido por 6 meses. No futebol asiático, o atacante jogou pouco, ficando de fora inclusive do Mundial de Clubes. No início de 2016, insatisfeito na China, Robinho voltou a forçar sua saída e retornou ao Brasil. Dessa vez o destino não seria o Santos, mas sim o Atlético Mineiro. Mesmo sem títulos, a temporada de 2016 foi individualmente muito boa para Robinho. O atacante foi premiado com a bola de prata, sendo eleito para o ataque da seleção do Brasileirão de 2016 e foi o maior goleador do Brasil, com 25 gols. Em 2017, faturou seu primeiro título com o Galo ao se sagrar campeão mineiro. Mas a boa fase não chegou ao brasileiro, que rendeu más atuações de Robinho, que acabou não acertando sua renovação de contrato com o Galo. Ao todo, foram 109 jogos com a camisa alvinegra e 39 gols marcados. Mais envolvido nas páginas de polícia do que nas de esportes, Robinho acertou com o modesto Sivasspor da Turquia e foi bem. 30 jogos e 12 gols. No final de 2018, Robinho acertou com o Istambul Başakşehir, que foi o último clube profissional do brasileiro. Ao longo da carreira, Robinho passou de novo Pelé a reserva no futebol chinês. A carreira do atacante foi cheia de altos e baixos, mas com um auge que ficou muito distante do que os torcedores projetaram. O plano de ser eleito o melhor jogador do mundo passou longe, já que Robinho nunca foi sequer cogitado para o prêmio. Ao contrário, se envolveu em polêmicas, deixou o ego falar mais alto que o futebol e perdeu o rumo da carreira. Isso sem falar da vida pessoal, que não vale nem mencionar. E olhando somente para a parte futebolística, analisando o surgimento do Rei das Pedaladas, com aquele brilho e aquela irreverência, podemos afirmar com tranquilidade: Robinho poderia ter sido muito mais. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol.